Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter aqui a respeito do café. E o bate-papo de hoje, nós vamos falar de 4 erros comuns no manejo de solo que tem prejudicado as nossas lavouras de café. E é sabido, querido amigo cafeicultor, que um solo mal manejado, nós perdemos até 30% da capacidade produtiva das nossas lavouras. Então, nesse vídeo de hoje eu convido você a permanecer, assistir até o final, porque nós vamos falar desses 4 erros que nós cometemos com o solo e que tem prejudicado aí a nossa produtividade. Mas antes, dá o joinha pra gente, faz uma diferença tamanha. O YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas que amam café como você e eu amamos. Então, vamos lá para esse bate-papo então. O primeiro erro que nós cometemos, que muitos produtores cometem com o solo, é a falta, a ausência da análise de solo. Por que nós consideramos que a análise de solo é importante aí para a gente fazer uma conservação melhor do nosso solo? Há um tempo atrás, eu ouvi uma expressão que a pessoa falava que o solo é um mero suporte para as plantas. Coitado, né? Extremamente equivocado na sua fala, porque a gente sabe que o solo ele é muito mais do que um mero suporte. E para a gente saber, entender o que tem no solo, quimicamente falando, fisicamente falando e até biologicamente falando, é necessário que nós lancemos mão dessa tecnologia, que é a análise de solo, tanto sendo análise química quanto física e talvez também tendo a facilidade uma análise microbiológica para a gente saber o que a gente lida aqui no solo. Aqui, quimicamente falando, a gente vai ver teores de nutrientes e a partir daí nós vamos calibrar as nossas adubações de acordo com os resultados que as leituras que nós fizermos do nosso solo, os teores nutricionais ali. Também com relação à questão física do solo, se o nosso solo é mais arenoso, se o nosso solo é mais argiloso, a partir daí, dessa análise física, tendo essa granulometria do solo bem definida, nós também poderemos agir, manejar o nosse solo de acordo com o tipo de solo que nós temos. Então, é importante que você, produtor, que ainda não faz esse tipo de manejo, passe a fazer. Até porque também vai ter um grande impacto econômico na hora da aquisição do fertilizante. Colocamos aqui no nosso canal há um tempo atrás um vídeo falando sobre a economia na hora de comprar o fertilizante, tendo a análise de solo. Então, é importante nós termos essa ação dentro da nossa propriedade. Um segundo ponto que nós também trabalhamos às vezes mal o nosso solo, desses 4 fatores que nós vamos mencionar, um segundo é a questão de compactação do solo. Claro que na nossa região, por ser uma região de montanha, uma região montanhosa, a gente não tem muita máquina transitando nas áreas, áreas mecanizáveis. Isso sim é um problema muito mais grave do que na nossa região, que é a região de montanha, que a dificuldade de se passar com máquina, ela é latente. Mas algumas ações também que nós fazemos pode promover sim a compactação do solo. Vamos partir do pressuposto que nós temos um solo argiloso e nós deixamos esse solo exposto na maior parte do tempo, na maior parte do ano. Como? Eliminando aquela vegetação que nasce aqui no solo. Se a gente observar aqui atrás, no meio aqui da carreira de café, nós vamos ver que tem uma cobertura vegetal aqui. E quantas não são as propriedades, quantos não são os produtores que vêm eliminando essa cobertura vegetal com sucessivas capinas, com herbicidas, e com isso nós vamos perdendo a capacidade do solo de armazenar água e também com a morte dessas plantas vai diminuir a quantidade de poros que nós temos nesse solo. Diminuindo essas quantidades de poro, o solo vai se compactando, vai se agregando mais, fazendo com que essa compactação venha acontecendo aí nas nossas áreas. Então, vamos lá, recapitulando, análise de solo primeiro, segundo, a compactação do solo. E é necessário que nós façamos essa descompactação para que o nosso sistema radicular possa se desenvolver com facilidade, sem encontrar barreiras. Um terceiro ponto é
o desequilíbrio nutricional no nosso solo. E como nós vamos corrigir isso? Através lá do primeiro passo, que seria a análise de solo. A partir da análise de solo, nós conseguimos enxergar como está o nosso solo nutricionalmente e trabalhar bem esse equilíbrio nutricional. Um solo desequilibrado nutricionalmente, nós vamos ter problemas direto com a raiz. Imagina-se aí um solo com teor alto de alumínio. E é sabido por todos que o alumínio, em contato com as raízes, esse elemento, esse alumínio, ele vai provocar danos às paredes das raízes, das células das raízes, fazendo com que as plantas de café, ou outras plantas também que são cultivadas, diminuam a sua capacidade de absorção. Então, ele acaba matando raízes aqui por conta porque ele está no solo de forma desequilibrada. Às vezes eu estou aí também com nitrogênio e potássio em desequilíbrio, cálcio, magnésio, potássio, cálcio, magnésio e zinco em desequilíbrio, eu vou ter reflexos aqui na minha planta. Então, um solo equilibrado nutricionalmente, ele propicia um melhor desempenho, uma melhor performance das nossas plantas de café. Então vamos lá, análise de solo, a compactação e agora o desbalanço nutricional. E para fechar o nosso bate-papo, o quarto problema que nós temos, que às vezes aí vem fazer com que a gente use de má forma, de mau jeito o nosso solo, que é a falta da cobertura vegetal. Existe nos primeiros vídeos que nós postamos no nosso canal, nós falávamos, né, da cobertura vegetal, daquela que nasce espontaneamente, da braquiária que pode ser plantada, do mix de sementes aí de leguminosas que podem ser semeados na nossa lavoura. Estamos aí ainda, né, sofrendo os impactos do período prolongado de seca que nós tivemos nesse ano de 2024 e com temperaturas altas. Lavouras que têm, né, o solo limpo, pelado, sofreram muito mais do que aquelas lavouras que têm uma cobertura vegetal no seu solo. Por que disso? Primeiro, umidade no solo coberto, ela vai ficar por mais tempo, vai permanecer mais tempo esse solo úmido. Segundo, temperatura também vai ser mais amena, fazendo com que no entorno do pé de café a temperatura seja mais baixa um pouco, fazendo com que a planta se desenvolva melhor e essa umidade não evapore. Terceiro, abrigo de inimigos naturais que nesse mato aqui, nessa vegetação pode ter, que vai auxiliar aqui no controle de pragas e doenças do meu café. Outro detalhe, eu tendo essa cobertura vegetal, existe, né, contrariando aquela fala do início que uma pessoa disse que o solo é um mero suporte, existe aqui nesse solo que eu piso, uma infinidade de micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, que são benéficos para a nossa planta do café. E uma vez que eu retiro essa cobertura vegetal, a luz solar, a radiação solar incide diretamente nesse solo, nós vamos ter problemas aqui, porque é sabido que o maior esterilizante que existe na face da Terra é justamente a luz. Muitos desses micro-organismos que são benéficos para a planta de café, na presença de luz, eles são exterminados. E se eu deixo o meu solo descoberto, desprotegido, eu vou estar promovendo uma mortalidade generalizada, né? Um genocídio aí no meu solo, fazendo com que esses micro-organismos que são benéficos morram e não venham contribuir aqui para a minha planta de café. Com isso, nós perdemos lá no final das contas até 30% de produção no meu hectare. Imagina aí uma lavoura que produz 30 sacas por hectare. Se eu conseguisse aumentar em 30% a produtividade, seria, né, 30% de 30 vai dar 9 sacas. Então, conseguiria 9 sacas a mais. E o café hoje, quanto que está o café aí na sua região? Aproveita e deixa aí no comentário. O preço do café está assim, né? Só subindo. R$2.000 a saca de café. 9 sacas, teríamos 18 mil a mais por hectare. Quase o custo que nós estamos tendo por hectare, a gente teria as 30 sacas sairia livre se nós fizéssemos o manejo do nosso solo da forma adequada, não cometêssemos esses 4 erros que eu falei aqui, que é a falta da análise de solo,
o grau de compactação do nosso solo, o desequilíbrio nutricional e a falta da cobertura vegetal. Claro, existem outros erros que nós cometemos com o solo? Claro, com toda certeza, mas esses são o que, no nosso entendimento aqui, causam mais impacto na nossa atividade cafeeira. Então, você, querido amigo cafeicultor, fique ligado, trate bem do seu solo, ele não é um mero suporte, ele tem vida, ele é vivo, é um ser, é um organismo que, bem manejado, bem cuidado, bem tratado, o nosso pé de café vai responder bem a essa tecnologia, a esse investimento aqui no nosso solo e vai produzir mais café, mais dinheiro no bolso, menor custo. Convido você, né, a participar desse vídeo, como eu já disse, comentando aí, deixando nos comentários como você maneja o seu solo, né, com essas sacas a mais que você produziria aí se manejasse melhor o solo, o que você faria com ela, né, nesses preços de café que a gente tem visto ultimamente, R$2.000 uma saca de café, aqui está sendo negociado aqui na região, dá um incremento de renda e tanto. O que você está fazendo? Está manejando bem o solo? Também, né, antes de dar tchau aqui, quero convidar você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, marque as notificações para você ficar atualizado de todos os conteúdos que nós postamos aqui semanalmente. Também, né, mais uma vez, dá o joinha, curte esse vídeo, compartilha para aqueles amantes do café como você e eu somos. Vamos ficando por aqui e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos novamente com mais um assunto de relevância para a nossa cafeicultura. Fiquem com Deus e até a próxima semana.